Fala meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E algo que eu venho falando já há algum tempo no canal é que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais próximo. Eu sei que é algo difícil de acreditar, afinal de contas nós estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal e nunca houve na história do Brasil um impeachment de um membro da Suprema Corte, não é mesmo? Pois é, só que é justamente por isso que esse processo ele não vai se dar do dia para a noite, tá pessoal? Há alguns desdobramentos aí que precisam acontecer para que esse processo de fato saia do papel e seja encaminhado, tá? E o primeiro deles já está acontecendo. Veja, para que haja um impeachment de uma figura pública, um presidente, por exemplo, o primeiro requisito é que se faça o desgaste da imagem daquele presidente, daquela pessoa, e tenha um apoio popular para que isso aconteça, né? Por isso que eu digo sempre que o impeachment do presidente Bolsonaro é zero a possibilidade de acontecer. Como o próprio presidente diz, só Deus tira ele daquela cadeira, porque o povo não quer que isso aconteça. Se não tem apoio popular para o impeachment, ele não vai acontecer. Então o primeiro requisito nós já atendemos, que é justamente o apoio popular para que haja um impeachment. A população quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos que ele seja pautado. E nós estamos em ano de eleição. Em ano de eleição, meu amigo, é o período mais fácil para se pleitear qualquer coisa que venha do legislativo. Então, os senadores que querem garantir a sua reeleição e aqueles que querem manter a sua honra, a sua dignidade e a sua, biografia, a sua reputação ilibada, vão ter que apoiar esse impeachment, tá certo? Bom, dito isso, a população já quer o impeachment dele, começa-se então a fazer a segunda etapa, o segundo desdobramento para encaminhar para esse processo, que é justamente o desgaste da imagem. E veja, isso já começou a acontecer no Senado. O Senado já está aprovando lá um requerimento para chamar o ministro Alexandre de Moraes para depor, para dar explicações sobre o caso Daniel Silveira e todas as ilegalidades e arbitrariedades ligadas a ele, né? Lá no plenário da casa. Isso ao vivo. A Globo, a velha mídia, não vai ter como esconder isso aí. E vai ser o primeiro passo rumo ao impeachment, tá certo? Porque esse é o segundo requisito. Começa-se então a desgastar a imagem do ministro em frente à opinião pública, à velha mídia e ao meio político, né? Então, quando a pessoa não tem mais apoio da população, não tem mais apoio midiático e muito menos político, acabou para aquela pessoa. Ela vai sofrer o impeachment, ela vai ser derrubada. E tudo caminha para isso acontecer. Agora, o que eu não esperava era uma posição de um membro do judiciário. Só que não foi qualquer membro, foi o ministro de uma corte superior. Eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo aqui comigo com muita atenção. Antes disso, pessoal, eu peço que você inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Estamos chegando a 100 mil e eu conto com a sua ajuda para isso, tá certo? Então, olha só, aqui é a matéria excelente do Jornal da Cidade Online. Se você ainda não acompanha, não conhece, recomendo, tá certo? Matérias isentas e, de fato, pautadas nos fatos e na verdade, ok? Então olha só o vídeo aqui do que falou o ministro. Prestem muita atenção. O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. O epicentro da crise política brasileira está no Poder Judiciário. Quando o ativismo... Pessoal, só para contextualizar, esse aqui é o ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é filho do constitucionalista e jurista Ives Gandra Martins, tá? Ele estava ali num evento na presença de vários militares. Prestem muita atenção no que ele falou. Vem de baixo, recurso. Agora, quando vem de cima, artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua competência privativa legislativa frente à invasão por outros poderes. Perfeito. Meu pai foi colocado em xeque quando falava do artigo 142 da Constituição Federal. É interessante, se a gente pegar o 142, ele está em que título? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Constituinte previu situações em que seria necessário alguma coisa que colocasse os três poderes de novo em harmonia. Exato. O que não se concebe é se dizer que o judiciário seria o poder moderador. Um dos poderes não pode ser, ao mesmo tempo, poder, ele ser o problema e ele ser a solução. Exato. Nunca foi aprovado no
pelo Congresso brasileiro qualquer norma que autorizasse o aborto. Vem o Supremo e entra nessa esfera, abrindo não só do anencéfalo, aquela decisão de uma das turmas do Supremo dizendo que até o 3º mês era possível. Assim, Bom, aqui ele começa a falar de outras questões e tal, né? Mas o que eu quero me ater aqui com vocês, pessoal, é justamente isso. Vocês repararam a fala do ministro? Nós estamos falando de um ministro de uma corte superior, do TST. Não foi qualquer pessoa. Ele foi claro, incisivo, dizendo que as ações que estão acontecendo, sobretudo, só faltou falar o ministro Alexandre de Moraes, né? Sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes, são totalmente inconstitucionais. E que não é atribuição do judiciário, na figura de um dos 3 poderes, figurar como poder moderador, que essa atribuição, por entendimento claro, é das Forças Armadas, tá certo? Então, o artigo 142, que versa sobre as Forças Armadas, é que teria, então, a competência de poder moderador. E por que ele está falando nisso? Qual que é o recado que essa fala de um membro do alto escalão do judiciário brasileiro, o que isso representa para nós? É justamente aquele desgaste que eu vinha falando. Então, primeiro você tem a vontade popular em ter o impeachment do ministro, seja do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro. Você tem o desgaste político e social e midiático que já vem acontecendo e a convocação do ministro Alexandre de Moraes para ir lá no Senado prestar esclarecimentos já faz parte disso, já exemplifica e deixa claro esse desgaste que está ocorrendo, porque as ações dele não são mais aceitas nem mesmo dentro da corte. Você vê, outros ministros, e eu não me refiro só a Cássio Nunes e André Mendonça, estão criticando as ações dele. Não é? Eles estão percebendo que o ministro Alexandre de Moraes está indo longe demais. Então, todo esse desgaste, tudo necessário para encaminhar o impeachment já está acontecendo. E agora, ao meu ver, mais um membro aí da alta corte do judiciário falando, aliás, do alto escalão do judiciário, falando em artigo 142, em inconstitucionalidades ocorrendo ali dentro do STF, deixa isso muito claro. O impeachment é algo inevitável. Na minha opinião, pessoal, é só questão de tempo, tá certo? Ainda mais porque esse ano nós vamos eleger 27 senadores, nós vamos trocar aí 1/3 do Senado. Vocês acham que, com todo esse desgaste, com tudo que ele vem fazendo, vocês acham mesmo que o ano que vem esse impeachment não será pautado? Pode não ser esse ano, tá certo? Pode não ser esse ano. Ano eleitoral, o pessoal talvez não queira jogar essa bomba aí esse ano. Talvez eles queiram realmente se concentrar ali nas suas bases, tentar a reeleição, etc. Mas o ano que vem, eu tenho certeza, não tenho dúvidas disso, de que será o último ano do ministro Alexandre de Moraes no STF. Ele vai sofrer o impeachment, é só questão de tempo. Tudo leva a crer para isso. Porque não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Eu estou aqui meramente fazendo uma leitura, aí uma análise política dos fatos, do que eu estou vendo, tá certo? Do que a realidade está me mostrando. Tudo necessário para que seja encabeçado aí, encaminhado um processo de impeachment, nós já temos. Nós temos aí a vontade popular, nós temos o desgaste midiático, político e social, e nós temos várias figuras aí agora, até um membro do alto escalão do judiciário falando justamente algo nesse sentido, das ilegalidades que vem acontecendo e da função das Forças Armadas, do poder moderador. Quer dizer, se de fato não ocorrer o restabelecimento da lei e da ordem via legislativo, o poder moderador pode até entrar em cena, né? Então, é isso. Coloca aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, tá certo? Conto com a sua ajuda para chegar aos 100 mil. Fiquem com Deus e até a próxima.